Oi pessoal, aqui é o Robson, mais um vídeo aqui gravando no canal do Agente Comunitário de Saúde, e a gente vai fazer aqui mais uma continuação do livro do professor Dalbor. E o próximo vídeo, né, aqui no caso, que a gente vai gravar, é sobre o capítulo 1, o item do capítulo 1, o segundo item do capítulo 1, que é a desigualdade crescente. O vídeo ele vai apresentar alguns trechos aqui do livro do professor Dalbor, e a gente vai fazer alguns comentários em cima dos trechos dos livros, tá? E eu gostaria que vocês colocassem comentários embaixo do vídeo para saber, né, se vocês têm alguma dúvida ou se vocês concordam ou discordam do professor Dalbor. E com algumas, se vocês discordam, né, que vocês coloquem fontes da onde vocês tiraram as informações. Aqui, vamos passar antes aqui alguns recadinhos que são importantes aqui do canal do Agente Comunitário. A vacina da Covid, ela no caso, está sendo no final de semana, ou seja, no sábado hoje, no Rodrigão, tá bom? Então, todo mundo indo lá, quem não tomou a vacina, a partir dos 50 anos, né? Que agora está nessa idade, né? Para você tomar a vacina do Covid. Deem like aqui no nosso vídeo, compartilhem o canal, acione o sininho para vocês saberem que está chegando vídeo novo. E aí a gente vai comentar aqui sobre a desigualdade crescente. Então, alguns trechos do livro que são importantes a gente falar aqui nesse item. A pobreza diminui em cerca de 1 bilhão de pessoas nas últimas décadas, o que representa um grande avanço, ainda que o critério de 1,9 dólar por dia seja absurdamente baixo. Deste 1 bilhão, 700 milhões são chineses. Então, gente, o valor aqui que o Banco Mundial estipula para a pessoa ser considerada uma pessoa pobre é 1 dólar e 90 centavos. É muito pouco, né? É extremamente pouco, é quase que a pessoa não consegue viver com mais ou menos 10 reais por dia. O parâmetro do Banco Mundial aqui, ele é muito, muito baixo, né? Então, você começa por aí a ver a desigualdade entre os ricos e os pobres. A lacuna ela é muito grande. Tem um trecho aqui também do livro que é importante a gente comentar, que é sobre o PIB mundial. O PIB, né, para 80 trilhões de dólares, chegamos a um produto per capita médio de 11 mil dólares. Isto representa 3.600 dólares por mês por família de 4 pessoas, cerca de 11 mil reais por mês. Então, se nós dividíssemos toda a riqueza que é produzida no mundo pela quantidade de habitantes que existem no mundo, então você dividindo isso, né, daria 11 mil reais por família de 4 pessoas. Então, realmente, se não houvesse a desigualdade, né, esse mundo ele seria muito melhor, né, para a gente viver. Então, as pessoas e os economistas já começam a pensar nisso, já deveriam estar começando a pensar nisso, né? Eu não diria nem os economistas, mas as pessoas que têm um pouco de senso e de senso comum e de responsabilidade já estão pensando nisso, tá? Na redistribuição melhor da renda no mundo, né? E só para comentar, o Brasil parece um laboratório mundial, né? Aqui a gente vai comentar um outro item. 8 indivíduos são donos de mais riqueza do que a metade da população mundial, enquanto 800 milhões de pessoas passam fome.
Então você vê que a concentração de renda é extremamente grande e está na mão de só 8 pessoas, né, no mundo. Então realmente é discrepante os valores que o professor coloca aqui. No caso aqui, com todas essas desigualdades, né, ele coloca um termo que é muito usado nos Estados Unidos, que é o rabo começa a abanar o cachorro, né? É uma expressão americana. Então, significa que tá tudo errado, né? O rabo abanar o cachorro é o contrário, é o cachorro que abana o rabo. E a gente tem que inverter essa lógica, né? Fazer com que o cachorro abane o rabo. Ou seja, a estrutura do cachorro ela é muito maior. Então, por isso que ela consegue abanar o rabo. Mas a gente está fazendo ao contrário. A gente está pegando o rabo e abanando o cachorro. É totalmente ilógico. Um amplo estudo do Banco Mundial, Voices of the Poor, ajudou bastante ao mostrar que, basicamente, quem nasce pobre permanece pobre. E quem enriquece é porque já nasceu bem. Realmente essa coisa de você descolar da realidade, ela é muito complicada. Dificilmente a pessoa que nasce pobre nesse mundo, ele vai conseguir ser uma pessoa rica. É lógico que a gente tem alguns exemplos, mas são extremamente pontuais da pessoa que nasceu pobre e ficou rica. Então não tem nada a ver com você falar, olha, esse cara ele não conseguiu nada na vida porque ele não foi o suficiente esforçado para conseguir alguma coisa. Não, é porque não houve oportunidade. Por quê? Porque não existe essa lacuna entre os ricos e os pobres. E os pobres não têm a oportunidade que os ricos têm, não é verdade? Tanto na educação, como na parte de alimentação, que é muito importante, e por aí vai, né? Que a gente já sabe. Em contraste, a renda explodiu. Houve os aumentos do PIB. No gráfico passado, a gente comentou sobre o aumento do PIB. Quer dizer, você consome mais e produz mais. Então, o PIB aí de cada país ele aumentou ao passar dos anos. Mas, no topo da distribuição de renda, subindo 121% para os 10% no topo, 205% para 1% no topo e 636% para o 0,001% no topo. Então, quer dizer, quem está lá em cima é que usufruiu do aumento do PIB de cada país, que foi aumentando durante o passar dos anos. Eu não sei se você lembra do gráfico passado, né, que a gente comentou sobre a destruição do planeta, e o PIB tem muito a ver com isso. Com o aumento do PIB você destrói as florestas, né? Você tira os recursos naturais para fabricar mais coisas e as pessoas consomem mais coisas. Mas essa distribuição da renda ela é ilógica, conforme os números que a gente mencionou aqui do professor Dalbor. Só as pessoas mais ricas que conseguiram aumentar sua renda, tá? E as pessoas pobres, pelo contrário. Aplicações financeiras, capital improdutivo. E elas não produziram nada. Para você ter uma ideia, essas pessoas que ficaram mais ricas, elas não produziram mais nada. Elas só aplicaram em ações, né? Papéis, aplicações financeiras, que não é nenhuma parte produtiva. Essas pessoas não produzem nada. Inclusive, elas só acumulam. Elas não conseguem gastar o que elas acumulam. E é muito, muito dinheiro que elas acumulam. E não conseguem, não tem pernas para gastar, né, essas pessoas. Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês
mais um item aqui que eu mencionei e risquei aqui no livro do professor. Ele fala aqui que a lógica é muito simples do que está acontecendo, né? Quem recebe salário médio ou baixo paga comida e transporte. Quem tem alta renda compra casas para alugar, ações e outras aplicações financeiras que rendem. Então, é lógico, quem é pobre, né, o que ele vai fazer? Ele vai gastar o dinheiro para comprar comida, para se transportar, não é verdade? Então, às vezes eu escuto as pessoas falarem, poxa, o pobre é pobre porque ele não sabe poupar. Gente, como é que você vai poupar com um dinheiro escasso que você usa para você se alimentar? Se você não se alimentar, você não vive, né? Se você não pagar o transporte para ir para o trabalho, como é que você vai trabalhar e ganhar o dinheiro para se alimentar? Então, é incoerente esse tipo de pensamento. Dizer que o pobre ele é pobre porque é vagabundo. Não é assim que às vezes umas pessoas falam? Então, isso não tem nada a ver, tá? Bom, continuando, aqui tem um índice de Gini, que é calculado quanto mais elevado, mais a desigualdade. Isso aqui é por país. Então, ele vai de 0 a 1, né? E aí você tem o menor índice de desigualdade, que é a Suécia, 0,25. Depois vem os Estados Unidos, 0,45. E no Brasil, 0,50. A África do Sul é 0,60, né? E chegando em alguns países a 0,80. E eu, sinceramente, esse levantamento aqui é um coeficiente, né? Coeficiente Gini, me parece um pouco assim defasado, porque colocar o Brasil um pouco perto dos Estados Unidos, Estados Unidos 0,45, Brasil 0,50, eu acho que o Brasil está muito mais, né, esse valor. Eu sinceramente, um sentimento de 0,70, por exemplo, que eu acho que é a desigualdade aqui no país. Bom, vamos mostrar aqui um gráfico muito interessante que o professor colocou. Eu vou diminuir aqui a tela para a gente dar uma olhada nesse gráfico. Eu já deixei ele aberto aqui, justamente para a gente poder dar uma interpretada dele. Esse gráfico ele é a pirâmide da riqueza global. Existe a faixa de riqueza total, porcentagem do mundo. Tá? Então existe essa parte aqui esquerda dessa pirâmide e a parte direita, nesse caso. Internamente, na pirâmide, você tem o número de adultos e a porcentagem da população mundial. Se você observar aqui, no topo da pirâmide, existem 33 milhões de pessoas, ou seja, 0,7% da população mundial. Mais de 1 SD, 1 milhão. Esse pessoal aqui, que são 0,7% das pessoas no mundo, ou 33 milhões, elas têm 45,6% da riqueza mundial, que equivale a 116 trilhões de dólares, tá? 116,6 trilhões de dólares. Eu nem imagino, assim, muito, eu preciso colocar no papel para ver esses números, mas é muito grande, 45, quase 50% da renda de toda a população. Aqui 365, aí você vai baixando aqui a pirâmide, 365 milhões de pessoas, elas ganham no total 103 trilhões de dólares, 40,6%, essa linha abaixo. 100 mil dólares a 1 milhão. Aqui já vem a terceira parte da pirâmide, que são 397 milhões de pessoas, ou seja, 18,5% da população, que ganha 29 trilhões de dólares.
Isso dá 10 mil dólares a 100 mil pessoas. E a gente chega aqui na parte maior da pirâmide, a parte de baixo, lógico, que nós estamos, ou seja, eu, né, e a minha família, 3,546 bilhões de pessoas, 73,2% da população, que tem essa distribuição de renda, 6 trilhões de dólares, menos de 10 mil dólares por habitante aqui, tá bom? Então, realmente, a distribuição aqui da riqueza ela é totalmente desigual. Se você amplia aqui para 1%, né, das pessoas, você vai chegar aqui a mais de 50% da renda que esse pessoal aqui no topo da pirâmide ganha. Então, isso é insustentável, né, gente? No final, a gente vai chegar a uma conclusão assim muito triste do que a gente está vivendo agora, tá? Bom, basicamente esse é o gráfico. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como... Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar aqui no diminuído mesmo. E vamos continuar aqui falando em alguns trechos aqui do livro que eu grifei que são muito importantes, tá? No caso, o professor fala, é importante lembrar que as grandes fortunas desta parte de cima da pirâmide, aqui em cima, né, que a gente acabou de mencionar, não são propriamente de produtores. A gente comentou isso agora há pouco, né? Que essas pessoas aplicam no mercado financeiro, elas não produzem nada, praticamente nada. Mas de gente que lida com papéis financeiros. Fluxos de informação. No caso, eu poderia aqui citar, né, a Google, a Microsoft, a YouTube, inclusive que é uma plataforma que a gente praticamente, né, trabalha de graça para eles aqui, ou intermediação de commodities. Aqui é a venda de commodities. A gente sabe que o Brasil ele vende muita commodities, então as pessoas que intermediam essa venda de commodities, que é arroz, feijão, batata, petróleo, essas coisas, eles que ganham mais dinheiro com essa transação. Nem são as pessoas aqui do país que ganham muito dinheiro com isso, tá? Continuando, só para a gente concluir, eu vou colocar mais alguns aspectos aqui que são importantes na análise dessa pirâmide. Como o presidente Obama afirmou no seu discurso de despedida na Assembleia da ONU, Assembleia Geral, em setembro de 2016. Um mundo no qual 1% da humanidade controla uma riqueza equivalente à dos demais 99%, nunca será estável. Então, essa frase dele, ele se torna muito pertinente, porque esse capital, o capital financeiro que a gente vive, ele só sobrevive por causa das crises, vive eternamente em crise, né? Não existe nenhum tempo do capital financeiro que ele não trabalhe com crise. Então, dessa forma, a gente sempre vai viver em crise. Por quê? A grande maioria da população ganha muito menos que 1% da população mais rica. Tá bom? Ao longo dos próximos 20 anos, esse livro aqui ele foi feito em 2017, tá, gente? Então, pensando daqui a 20 anos, então 2017, tira a defasagem de 3 anos. Ao longo de 17 anos, por exemplo, 500 pessoas passarão mais de 2,1 trilhões para seus herdeiros. Uma soma mais alta que o PIB da Índia, que tem 1,2 bilhões de habitantes. Então, aquilo que a gente estava falando, a pessoa ela nasceu rica e ela vai continuar rica, passando isso para a sua família. A pessoa que nasceu pobre, dificilmente ela vai ser uma pessoa rica no futuro,
se nós continuarmos nessa mesma toada de distribuição de renda no mundo. Gente, aqui para terminar, ou falta só esse aqui é o penúltimo item, mais um, né? A renda dos 10% mais pobres aumentou cerca de 65 dólares entre 88 e 2011, enquanto a do 1% mais rico aumentou cerca de 11.800 dólares, ou seja, 182 vezes mais. Essa é uma fonte da Oxfam de 2016, página 2. Isso aqui fala o que a gente está falando até agora. 65 dólares no período de mais ou menos 20 anos, é isso, basicamente, 88 a 2011, né? Então, quer dizer, aumentou a renda dos mais pobres em 65 dólares e dos mais ricos 11.800 dólares. Então, você sempre vai viver em crise dessa forma, enquanto 73,2% da população for uma renda absurdamente mais baixa que 1% das pessoas mais ricas. Para terminar, tem uma conclusão aqui que o professor Dalbor chegou e eu vou tentar resumir aqui para vocês. O vídeo passado a gente mostrou o gráfico das macro tendências, o que a gente está fazendo com o planeta. E aí a gente se coloca uma pergunta que é muito pertinente nessa hora. Tudo que a gente está degradando, né, no planeta, e tudo que a gente está fazendo ao longo desses anos, acabando com os recursos naturais, estão direcionados apenas para 1% da população mundial. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: será que está valendo a pena você só distribuir todos os recursos naturais para 1% da população mundial? Essa fica a pergunta. Gostaria que vocês colocassem isso abaixo, né, no vídeo. E para terminar, peço para vocês, quem ficou até o final, dê o like aí e entendam aqui o que o gráfico está representando, o que ele está mostrando para a gente, quais são as mudanças de atitude que nós temos que tomar daqui para o futuro. Se der tempo, né, gente? Porque isso já vem acontecendo há muitos anos, tá? Gente, compartilha aí e daqui a pouco a gente volta.